Pois, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos no nosso webinar do PH 44.1 aqui em Natal, Rio Grande do Norte, o FRN. Estou eu, professor Afonso Avelino Dantas Neto, que nós coordenamos aqui o programa, tá certo? E junto também temos todos os nossos alunos bolsistas e não bolsistas. E hoje eu tenho a satisfação imensa de apresentar o professor Ronaldo Gonçalves dos Santos, que hoje ele está na Universidade da FEI, né, a Faculdade de Engenharia Industrial, que é lá em São Bernardo do Campo, e foi onde eu também estudei. Quero também agradecer formalmente o professor Ricardo Belchior, que nos concedeu o contato com o Ronaldo. Então, professor Ronaldo, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Então, agora você tem a palavra e também toda a liberdade, tá certo? Poder estar conduzindo a tua apresentação e a interação com os nossos pesquisadores. Muito obrigado mais uma vez e estamos aqui de portas abertas, como nós falamos anteriormente. Boa tarde a todos e a todas, estudantes, professores. Para mim é uma grande satisfação receber esse convite para participar aqui dessa série de seminários, né, do PRH 44, né, da UFRN. Fico muito contente de ter recebido o convite e é uma satisfação compartilhar com vocês um pouco aqui dos estudos que eu tenho conduzido relacionado ao petróleo. Brevemente, eu só gostaria de agradecer também a outros colaboradores que participaram das pesquisas que aqui eu estou apresentando, né? Então, muita coisa foi produzida na Unicamp e uma parte aí deve-se também a trabalhos anteriores, né? Devido ainda a estágio de doutoramento. Tá? Então, eu vou apresentando aqui uma espécie de linha do tempo que nós construímos para discutir aspectos coloidais de emulsões do petróleo. Né? Então, alguns dados foram produzidos experimentalmente pelo meu grupo de pesquisa. Então, novamente, obrigado. Nós vamos tratar de emulsões de petróleo. Então, nós começamos avaliando a composição do petróleo. Né? O petróleo ele tem origem na deposição de matéria orgânica, né, sob condições específicas, né, de temperatura e pressão, formando uma mistura complexa. Essa mistura, basicamente, é constituída de hidrocarbonetos, mas também ele possui uma série de heteroátomos contendo uma diversidade de átomos como oxigênio, enxofre, nitrogênio e metais. É muito importante, quando nós começamos a tratar de sistemas contendo petróleo, entender a sua composição, porque a presença de determinados componentes, mesmo em percentual menor, digamos, não seja o principal componente, né, como os hidrocarbonetos, esses componentes, em menor quantidade, podem ter efeitos significativos sobre as propriedades do óleo e das suas misturas. Né? Então, só para a gente fazer uma rápida passagem, nós falamos de compostos contendo enxofre, então as estruturas são complexas, a origem vem desde o tiol, né, sulfidos, tiofeno e conjuntos de poliaromáticos materiais, né, que certamente vai ter efeitos devido à sua diferença de polaridades. Nós temos grupos átomos de enxofre presentes que têm par de elétrons disponíveis para protonação, né? Então, são componentes muito importantes e, embora em pequena quantidade, afeta fortemente algumas propriedades coloidais do petróleo. Também temos compostos de nitrogênio, que vão desde o pirrol, carbazol, a indolina, piridina, e as porfirinas são agregados que podem conter ainda átomos metálicos presentes.
Esses compostos normalmente estão presentes em pequenas quantidades, né, no óleo, mas que podem ser nucleadores de partículas coloidais do petróleo. Vemos também compostos contendo átomos de oxigênio. Esses compostos, eles derivam basicamente de cetonas e ácidos carboxílicos. São ácidos orgânicos, né, e complexos, e muitas vezes a funcionalidade, né, a carbonila, né, está presente sob estruturas ainda mais complexas. Essa é uma questão interessante, porque quando nós falamos de compostos ácidos, nós vamos nos referir a uma força ácida, né, que pode variar de -2 a 12 em termos de pKa, né, para ácidos fracos, ou ainda menor do que -2, né, quando nós falamos de ácidos fortes. Esses ácidos carboxílicos orgânicos, eles tendem a ser insolúveis em água, tá? Mas a água consegue ionizar esse grupo funcional, gerando carga sobre a estrutura. A presença de cargas sobre esses átomos orgânicos pode gerar impactos muito intensos sobre as propriedades de interfaces do petróleo. Nós vimos, por exemplo, a dissolução, né, de átomos que têm moléculas anfifílicas, ou seja, tem uma parte apolar, tem uma parte polar, né, que interage na interface, e a presença dessa carga pode ser crucial para a estabilização ou desestabilização de dispersões do petróleo, né? Então, precisamos analisar a força ácida desses compostos para, inclusive, avaliar o ponto iselétrico e o ponto de ionização para determinar se a presença de carga é benéfica ou maléfica para as aplicações que se buscam daquele processo, né? Além de analisar o petróleo através de compostos individuais, né, analisando compostos de nitrogênio, enxofre, oxigênio, nós podemos fracionar o óleo através de suas frações SARA. SARA é um acronismo de saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. São frações que não são baseadas na sua estrutura química em si, e sim através da sua solubilidade. Tá? Essas frações, as frações SARAs, né, ela inclui compostos com comportamento coloidal, tá? E que impactam fortemente no escoamento e na capacidade de fluxo do petróleo. O comportamento coloidal, né, um coloide é uma mistura contendo partículas com dimensões específicas. As partículas são maiores do que as moléculas individuais, que formam uma solução homogênea, né, que nós conhecemos como nossas soluções regulares, mas elas são menores do que as partículas que nós enxergamos visualmente como dispersões sólidas, dispersões, né, partículas de areia e macropartículas presentes. Então, ela está nesse intermediário, e esse tamanho de partícula confere aspectos muito específicos, né? O comportamento coloidal, ele é bastante específico, porque ele inclui um processo agregativo, né, em solução, e que gera propriedades óticas e de escoamento bastante peculiares. Essa fração SARA, né, o conjunto dessas frações, ela pode ser separada através de aplicação de solvente, né? A técnica mais comum para separar SARA, que é a técnica padrão do método IP143, ela envolve a adição de um N-alcano, tá? Uma mistura do óleo com um N-alcano de baixa massa molar. Tipicamente, nós vamos usar C5, né, o pentano, o hexano, o heptano, gerando uma fração sólida. Essa fração sólida, insolúvel no N-alcano, é o asfalteno. Tá? Esse insolúvel presente é o asfalteno, que pode ser ainda particionado por uma segunda adição de compostos aromáticos. Tá? Pode ser, né? Não necessariamente aparece uma fração insolúvel,
que formaria duas outras frações sólidas, que seriam uma parte insolúvel em aromáticos que estaria presente nesse sólido precipitado com N-alcano. O óleo, a parte solúvel, né, do óleo, né, no N-alcano, C5 ou C7, nós chamamos de óleo desaçaltenizado, porque nós removemos os açaltenos. E nós podemos separar as 3 outras frações presentes nesse óleo desaçaltenizado, que agora contém saturados, aromáticos e resinas, através de uma dissolução com solvente. Aqui se usa normalmente uma coluna aberta, com sílica ativada, e promovemos a dissolução, né, diferencial desses compostos, dessas frações, né, sobre essa coluna, e então eluímos cada uma das frações com um solvente específico. Geralmente, os saturados são eluídos com um saturado, C5 a C7, né, o mesmo da precipitação. Os aromáticos são eluídos com um solvente aromático, que normalmente é um tolueno, e as resinas são eluídas com uma mistura que tem uma polaridade intermediária entre os alcanos e os polares, né? Então, a mistura etanol-tolueno é uma solução normalmente usada para essa separação. De fato, o que nós fazemos para separar a fração SARA é escolher um conjunto de solventes que tenham polaridade diferenciadas. Logo, nós separamos frações com capacidades, com solubilidades, né, diferentes, né? Então, esse é um ponto característico dessas frações. Particularmente, a fração asfalteno é a fração que mais tem sido estudada do petróleo, devido aos seus impactos, né, sobre as propriedades interfaciais do óleo. Os asfaltenos têm uma estrutura similar às moléculas que nós mostramos aqui. Aqui está dois modelos, um modelo que nós chamamos uma estrutura em ilha, e aqui uma estrutura em arquipélago. Tá? Lembrando, essas moléculas estão presentes na fração asfaltênica, mas não é uma molécula individual, há uma mistura, há uma diversidade de tipos de moléculas presentes nessa fração. Tá? O que elas têm em comum? A solubilidade, tá? E a insolubilidade em alcanos de baixa massa molar. Então, as asfaltenos têm essa estrutura regular, ela é formada por um núcleo, né, tipicamente por um núcleo polar, formado por anéis aromáticos, e contendo heteroátomos em sua estrutura. Há também cadeias vicinais alifáticas que lhe conferem um aspecto apolar. Então, asfaltenos são formados por uma estrutura que contém um núcleo polar e cadeias laterais apolares. Tá? Então, em geral, é esse o formato, mas há uma diversidade de estrutura, ou seja, o tamanho do núcleo aromático, o tamanho das cadeias, a presença dos heteroátomos, que nós vamos ver aqui, grupos carbonila, grupos pirrol, grupos tiol, átomos de enxofres presentes, e assim sucessivamente. Então, essas moléculas diferenciam em termos de estrutura molecular, mas se assemelham em termos de solubilidade. Quando nós olhamos a composição das frações sárias em diversos óleos, nós encontramos uma grande variedade. Então, analisando aqui frações sárias em óleos do Alasca, Canadá, Texas, Venezuela, nós vamos ver aí óleos com diferentes graus API, né? Aqui são óleos pesados. Asfaltenos tende assim, a estar mais presente, de fato, em óleos pesados, óleos leves, normalmente tem menor teor de asfaltenos. Isso porque asfaltenos são caracterizados pelo sua maior massa molar em relação às outras frações. Então, os asfaltenos são os mais pesados, né?
a fração mais pesada do óleo, e ela contém também essa maior quantidade de heteroátomos, né? Tende a ter, né? Nós temos aí uma grande diversidade, mas a tendência é que os heteroátomos presentes no petróleo estejam concentrados, especialmente na fração asfaltênica. Então, óleos pesados tendem a ter maior teor de asfaltenos, logo, as consequências para as propriedades de escoamento, as propriedades interfaciais, são mais acentuadas nesses óleos. Também podemos analisar, dando um zoom somente nos asfaltenos, nós vamos observar que há uma diversidade de grau de aromaticidade, aqui avaliado através da razão hidrogênio-carbono. Tá? Então, aqui temos uma aromaticidade similar ao benzeno, né? Uma razão HC1, e aumentando, né? Conforme nós tenhamos aí a variação, né? A diversidade de óleos presentes. Não quer dizer exatamente que todos os óleos dos Estados Unidos tenham uma aromaticidade 1, mas que para esse óleo específico que foi selecionado, ele tem essa aromaticidade. Pegando o caso Brasil, nós não tivemos acesso aos dados de composição de oxigênio e enxofre, mas temos aí uma diversidade de óleos, né, que possui asfaltenos de diversas naturezas. Essa massa molar dos asfaltenos pode ter uma variação muito ampla. Então, em alguns óleos, asfaltenos são encontrados com massa molar em torno de 200 gramas, tá? Gramas mol. E em outros pode alcançar 700, 800 gramas mol. Então, o tamanho da estrutura em cada óleo também é bastante diversificado. Então, temos que estar atento a essa questão, né, estrutural dos asfaltenos, porque é a proporção relativa, né, entre o grupamento polar e o grupamento apolar que especifica a ação superficial dos asfaltenos, né, a ação dele como um verdadeiro anfifílico, né, um anfifílico, um composto que tem dualidade de comportamento em termos de interação com solvente, porque ele tem uma porção polar e uma porção apolar significativa. Então, é importante os aspectos estruturais desses compostos. Asfaltenos, eles são reconhecidos como os causadores de diversos problemas de escoamento. Tá? Aqui está uma ilustração de uma tubulação em que foi depositado asfaltenos. Essa deposição pode gerar um impedimento ao fluxo ou mesmo inviabilizar o fluxo, tá, do óleo nessas tubulações. Tá? Então, o custo de manutenção, o custo de limpeza é bastante alto quando temos óleos com característica de deposição de asfaltenos. Essa deposição acontece porque nós temos uma característica coloidal dos asfaltenos, que envolve a agregação. Então, um modelo que foi mostrado por Ló e tal, né, um trabalho realizado na Unicamp, em que é mostrado que as moléculas asfaltenas aqui caracterizadas como uma parte planar, contendo o núcleo aromático, e a parte apolar, né, contendo as cadeias alifáticas laterais, tá, caracterizado dessa forma, ela se associa formando micelas. Hoje nós não chamamos isso de micela, né? Hoje a literatura chama isso de agregados asfaltênicos. Não é uma micela porque não tem número de agregação específico e não tem uma forma específica, né? Então, ele não forma as micelas regulares como nós conhecemos, esféricas, hexagonais, cúbicas, não segue esse padrão. Então, hoje a literatura utiliza a nomenclatura agregado, que é mais conveniente, porque não se trata de fato de uma micela. Então, os primeiros agregados formados, eles são constituídos através de interações em pi, né, interações pi entre os grupos aromáticos, né, contínuo anel. E esses grupos menores, eles se associam, né, através de ligações de Londo, ligações de Van der Waals, e crescem de tamanho até formar um precipitado.
Uma vez que esse precipitado é formado, ele adsorve fortemente sobre a interface, né? A interface do tubo, né? A superfície sólida. Tá? Então, a porção polar dos asfaltenos são responsáveis por essa integração entre as moléculas. Tá? E nós temos interações laterais, né, que também fazem com que essas estruturas cresçam de tamanho, gerando a deposição. Para nós estudarmos asfaltenos, o passo inicial é, de fato, extrair asfaltenos. Então, a metodologia de extração de asfaltenos ela é uma metodologia simples e padrão. Asfaltenos são misturados na razão 40:1, tá? Tipicamente, tá? Com floculante. Esse floculante vai ser o N-alcano. Nós costumamos usar o N-pentano, porque gera uma maior precipitação, maior quantidade de precipitado. Mantemos isso sobre agitação por no mínimo 8 horas, a uma temperatura constante, temperatura da sala, normalmente, formando o nosso sólido. E aí sim é preciso uma limpeza através de um sistema Soxhler para remover outras partículas, por exemplo, das outras frações, saturados, aromáticos e resinas, que porventura estejam associadas, agregadas à superfície do asfalteno sólido. Então, uma vez feita essa limpeza, o resíduo é eliminado e nós temos nossos asfaltenos com esse aspecto. Um sólido preto, marrom escuro, e que normalmente tem uma estrutura complexa, contendo anéis aromáticos e cadeias laterais, e uma série de heteroátomos presentes. Então, uma vez que nós extraímos asfaltenos, precisamos entender a estrutura, né, que leva à formação de agregados e as mudanças de propriedades que ele causa no óleo devido à sua associação em solução. Né? Mesmo que o asfalteno não precipite, a formação de agregados maiores, mesmo suspenso em solução, vão gerar propriedade, vai modificar a propriedade do óleo, como viscosidade, densidade, e pode ainda causar a formação de sistemas bifásicos dispersos, né, como emulsões. Então, precisamos estudar as propriedades interfaciais desses óleos. A metodologia básica para estudar as propriedades interfaciais envolve a medida de tensão interfacial. Então, a medida de tensão interfacial, normalmente feita, né, com tensiometria óptica, tá? Usando o método da gota pendente. A tensiometria óptica, se tem um tensiômetro, né, em que se mede as forças relativas, né, associadas à interface. Tá? Neste caso, da tensiometria óptica, é feito através de uma análise de imagem. Tá? Eu uso o método DSA, que avalia as formas, as dimensões da gota presente, porque essa gota ela está sendo ela é pendente, né? Ela está pendurada e ela sofre a ação da gravidade, se deformando, mas as forças tensivas, as forças da tensão superficial que age na interface tendem a impedir essa deformação, né? que vem da ação da gravidade. Então, nós temos um balanço de força entre forças tensivas, né? Que as forças da tensão superficial, e a força do peso da gota, de deformação, né? Então, à medida que essa forma é avaliada, um software analisa as dimensões, né, e calcula a tensão interfacial. Isso pode ser feito com análise temporal, inclusive, né, pode-se avaliar, tá, o tempo em que a gota alcança seu estado de equilíbrio, né, de forças, né? Então, também é feita uma análise de tensão superficial por tempo, né, até que ele alcance um ponto de equilíbrio. Tá? Então, uma vez que nós medimos a atividade interfacial de asfaltenos, nós vamos observar diagramas como estes, aqui, especialmente tensão superficial versus a concentração de asfaltenos. Nós sabemos que temos, para um sulfatante regular, nós temos uma queda
né, na tensão superficial com a concentração, alcançando um patamar de estabilização. Para asfaltenos, nós não observamos esse patamar, justamente porque ele não se trata de um sulfatante convencional, ele não satura a interface, logo não alcançamos o patamar de estabilização da tensão superficial. Porém, nós identificamos um ponto de quebra da curva, tá? Muitas vezes, mais que um ponto de quebra, e esse ponto de quebra, ele está associado com a formação de agregados, tá? Então, aqui, o que seria, para um sulfatante regular, uma concentração micelar crítica, aqui, para os asfaltenos, nós chamamos de concentração de agregação crítica. E aqui nós temos a constatação que asfaltenos começam a agregar, formando estruturas maiores em solução. Tá? Nós podemos observar isto para asfaltenos precipitados com pentano, que nós chamamos de C5I, e para asfaltenos precipitados com epitano, que nós chamamos de C7I. É insolúvel em C7, insolúvel em C5. Né? Então, a tensão superficial nos dá essa constatação. Tá? Ou seja, nessa concentração, tá, eu tenho uma formação de agregados que podem ser indesejados. Tá? Aqui, esse estudo é feito, normalmente, em solução. Asfaltenos são extraídos e preparados soluções, normalmente soluções em tolueno. Tá? Diclorometano é um excelente solvente, mas vaporiza muito rápido, então tolueno tem sido um solvente mais utilizado para esse tipo de teste. Aqui também nós podemos usar outras técnicas, por exemplo, a viscosidade. Podemos determinar os pontos de agregação através de análise de viscosidade do óleo. Ou seja, eu adiciono um componente, né, que seria um floculante, como C5 ou C7, ao óleo e analiso, faço teste de geológicos, né, para determinar a viscosidade. A constatação não é também tão clara como nós vemos por tensiometria. A tensiometria me mostra mais claramente esses pontos, mas é possível identificar, tá, esses pontos. É possível enxergar os pontos de agregação, aqui novamente está sendo, porque a literatura é de 2001, já mudamos essa nomenclatura, então é CAC em vez do CMC, né? E podemos encontrar esses pontos de agregação e podemos encontrar também pontos em que inicia a floculação. Tá? Então, o ponto de floculação também pode ser determinado, não só o ponto de agregação. Tá? Então, é interessante que técnicas diferentes vão levar a conclusões bastante similares. Então, asfaltenos, eles são já declaradamente, comprovadamente, detentores de propriedades interfaciais. Tá? E são essas propriedades que causam os problemas de fluxo que nós temos visto. O fato de asfaltenos apresentarem claramente um processo de agregação em solução leva a ele uma estruturação. Hoje nós enxergamos uma estruturação em forma de pilhas de asfaltenos. Ele se estrutura principalmente em interfaces líquido-gás ou interface líquido-líquido através de ligações pi, sendo empilhados e formando uns stacks através das ligações das partes planares, né, aromáticas, exibindo externamente suas partes alifáticas. Acontece justamente por sua solubilidade em solventes polares e insolubilidade em solventes apolares, que quando o óleo é estimulado ou ele é misturado com determinados tipos de solvente, você facilita esse processo agregativo ou, faz o contrário, destrói os agregados em solução, permitindo que os asfaltenos se apresentem como moléculas individuais. Então, a adição de solvente aromático aumenta a solubilidade dos asfaltenos no óleo, fazendo com que eles se estruturem sem ser numa forma agregada. Enquanto, se eu adicionar solventes parafínicos, né,
aí eu vou ter um aumento dessa agregação, formando um precipitado. Então, é muito importante, quando nós vamos ver essa estrutura em solução, que a adição, mesmo necessária, ou a mistura de óleos, em que eu mudo minha base de espessa, né? Porque nós podemos enxergar os asfaltenos como uma molécula, um conjunto molecular disperso no meio, né? Solubilizado no meio, e esse meio contém saturados, aromáticos e resinas. À medida que eu misturo dois óleos, eu preciso analisar a compatibilidade dos óleos e para impedir que haja mudança no parâmetro de solubilidade desse meio dispersante, né, que leve a mudança na solubilidade de asfaltenos e então possa produzir precipitados. Na interface óleo-água, asfaltenos também se associam através de suas ligações pi interfaciais. Tá? Então, nós vamos enxergar, por exemplo, gotas de águas retidas no óleo, porque asfaltenos se associam através dessas interações em suas interfaces, formando uma barreira interfacial. Então, nós precisamos remover a água do óleo para fins comerciais e para melhorar suas propriedades, né? Então, muitas vezes, a presença de asfaltenos, né, nessa interface gera uma estabilização elevada dessas emulsões, dessas gotas de água em óleo. Então, é um outro problema que tem sido vastamente reportado e causado por asfaltenos. Emulsões são dispersões de óleo em água e água em óleo. Como nós estamos preocupados com as emulsões do petróleo, nós vamos nos preocupar com a quantidade de água retida na forma de gotícula dentro do óleo, tá? Principalmente a possibilidade de remover essa água de lá, ou seja, modificar sua interface, né? Para que a gente possa aplicar um processo que remova esses óleos dali. Mas também nós estamos preocupados com propriedades de transporte do óleo. Transportar óleo viscoso é bastante complicado devido à quantidade de energia requerida, então dispersar o óleo em forma de gotículas em água é uma boa alternativa. Então nós podemos dispersar gotas de óleo em água, tá, formando uma emulsão, tá? Essa emulsão é um sistema complexo também, que contém um emulsificante, além das partículas e das moléculas coloidais do petróleo, né? Asfaltenos e resinas, principalmente, vão estar aqui na interface. Tá? Então, não é simplesmente óleo e água, mas sim um conjunto de moléculas que vão interagir também na interface. O que nós vimos recentemente, que nos tem motivado, o efeito de remoção de água, né? Ou seja, quando você estabiliza a emulsão, efeito de aditivos que possam modificar a quantidade de água aprisionada no óleo, a viscosidade do óleo causado pela presença quando você estabiliza uma emulsão de dispersão de óleo em água, então você reduz bastante a viscosidade, é um ponto que tem interessado hoje, recentemente, e as propriedades como viscosidade e diâmetro de gota, que são requeridas para que essas emulsões sejam utilizadas. Antes de mais nada, é importante caracterizar o óleo. Propriedades como densidade, gravidade EPI, o conteúdo de água, o conteúdo de asfalteno, são sempre requeridos. Tá? É preciso sempre checar essas propriedades do óleo antes, tá, de sua análise, para que possa ser feito uma análise comparativa. Preparar emulsões, né? Se eu estou interessado em preparar emulsões do petróleo, eu vou usar um método de emulsificação, que pode envolver uma emulsificação por membrana. Emulsificação por membrana, ela envolve a passagem do óleo através de pequenos furos de uma membrana e formando gotículas, né? E essas gotículas são arrastadas por uma fase contínua, no caso, a água, formando uma emulsão de óleo em água. Nós também podemos usar as ferramentas de agitação.
em que você corta, fatia, né, parte o óleo em pequenas gotas e faz isso sucessivamente até alcançar um tamanho requerido. Aqui tem um sistema de agitação, tá? Aqui está o desenho real dele, então isso gira e o óleo vai sendo succionado por diversas vezes, passando por diversas vezes por esse sistema e vai reduzindo o seu tamanho até alcançar uma inspeção fina de gotas que alcance os tamanhos que são requeridos. Então, uma diversidade de instrumentos que nós podemos usar, inclusive a emulsificação contínua, né? Não só embatelada, como alguns equipamentos têm sido mais usados. Também nós podemos calcular a quantidade de energia que é fornecida para a interface através desses estudos, porque a energia interfacial é que vai definir o quanto meu componente tem de atividade interfacial, quanto de energia eu usei para ir para a minha interface. Né? Então, é possível fazer um calorímetro e avaliar, através da avaliação de temperatura aqui, a quantidade de calor fornecida pelo motor, né, do seu misturador, que foi entregue à interface. Então, isso tudo também tem sido conduzido aí há algum tempo. Como o que a gente vê de resultado para emulsões, aqui avaliando com a presença de aditivos, principalmente, que é possível usar na composição dessas emulsões, durante a sua preparação, alguns aditivos que são muito comuns, como álcools. Então, tipicamente, butanol, octanol, de C4 a C8, talvez até chegando no C10, possa ser utilizado aí como um aditivo para melhoramento das propriedades desse óleo. Então, nós normalmente vamos avaliar, uma vez preparada a emulsão, os diâmetros de gota, a quantidade de água resolvida. Tá? E nós vamos analisar isso justamente para checar a estabilidade da emulsão e também a viscosidade, que são dois pontos importantes quando eu estou pensando em escoamento. Eu preciso regular a estabilidade de forma que eu consiga bombear a emulsão e, ao final do processo, recuperar o óleo. Então, a estabilidade é um ponto bastante crucial nesse processo. Acontece que o tamanho de gota, ele regula muitas dessas propriedades. Nós temos a distribuição de gotas, né, de tamanho de gotas, né, dentro da emulsão, que pode variar com a presença de aditivos também. A formação de distribuições bimodais normalmente leva a emulsões menos viscosas. Né? Quanto mais estreita essa moda, né, esse pico que aparece na distribuição, a emulsão tende a ser mais viscosa. Então, é um aspecto que precisa ser analisado e investigado durante esse processo. Também ele pode mudar não só com a presença do aditivo, mas também o aditivo álcool, né, que vai para a interface, mas também com as propriedades do meio, por exemplo, com a salinidade da água e outras propriedades. Tá? Esse efeito de aditivos sobre as propriedades das emulsões inclui também a viscosidade dessas emulsões. Emulsões têm sido geradas de formas tão complexas devido à composição do óleo e à composição da formulação, que vão envolver sal, aditivos e surfatantes, que o comportamento reológico se torna cada vez mais complexo. Aqui nós vemos, por exemplo, a adição de álcool, de butanol, né, um álcool, em diversas proporções. Então, aqui a curva de fluxo, né, obtido no reômetro rotacional, e mostrando o aparecimento de esterese, né, nas curvas, ou seja, a emulsão não retorna, né, quando eu reduzo o sigilamento, ela não retorna ao seu estado inicial. Então, temos um ponto bem crítico aqui, quando eu tenho 8% de butanol. Investigando esse ponto específico, nós observamos que há uma quebra na curva de fluxo quando eu estudo emulsões contendo 8% de octanol. Esse aspecto
da curva de fluxo é bastante singular e ele é bastante parecido com o que acontece nas curvas de escoamento, né, de sólidos, né, que se deve ao deslizamento, né, as IPs. Tá? Então, nós investigamos o aparecimento dessas anomalias, né, comportamento anômalo nas curvas de fluxo das emoções. Então, ajustamos modelos geológicos, tá? E determinamos a viscosidade sobre curvas ascendente e descendente, né, em termos de cisalhamento. Então, há de fato mudanças bem características quando você tem um conteúdo de butanol ou de octanol em torno de 8%. Então, é bem diferente do que se consegue até 6%, que as curvas ficam aproximadamente sobrepostas. Nós olhamos isso mais de perto e podemos ver com maior clareza que isso acontece mais facilmente, nós conseguimos visualizar na curva de viscosidade. Então, está aqui o comportamento anormal nas curvas, é uma queda drástica quando nós saímos de um nível de viscosidade bastante elevado e reduzimos em torno de 10 vezes essa viscosidade. Então, é bastante significativo. Nós encontramos isto com octanol, como mostrado anteriormente, e reproduzimos, aumentando o tamanho da cadeia do álcool, fomos até o decanol, agora com 10 átomos de carbono na molécula, e verificamos também que isso acontece. Acontece que, com o octanol, aconteceu uma concentração mais alta, e com o decanol aconteceu uma concentração mais baixa, ou seja, aumentando o tamanho da cadeia, eu preciso de menos álcool para gerar o fenômeno de deslizamento na interface. Nós também, com esses resultados promissores, nós formulamos emulsões em linha. Então, aqui está só a referência de um processo de emulsificação em linha. Nós usamos essa formulação baseada nos dados de bancada, né, realizado em batelada, e usamos como sulfatante uma amina etoxilada e um nonilfenol etoxilado. Tá? Ao contrário. Um nonilfenol etoxilado e uma amina etoxilada. Né? Então, usamos esses dois componentes. Uma amina ela pode ser protonada aqui. O nonilfenol é um aniônico, é um não iônico, né? Então, com grupos etox aqui presente, então nós podemos regular um pouco a estabilidade mexendo no pH, já que eu posso protonar e desprotonar essa molécula mexendo no pH da solução, né? da fase contínua. Então, nós construímos um sistema de preparação, de emulsificação em linha e de avaliação, conectado a um sistema de avaliação. Então, aqui os tanques de água em óleo, tem um sistema de emulsificação que envolve um misturador estático e 2 misturadores dinâmicos aqui em linha. Eu escolho as passagens. Tá? Armazeno minha emulsão preparada, coleto uma amostra e avalio, caracterizo essa emulsão. Em seguida, eu bombeio ela através de um loop, tá? Em que eu tenho um transdutor diferencial de pressão interligado num circuito de 3 metros. E aqui eu meço ΔP e meço a velocidade na vazão no meu sistema e calculo as propriedades geológicas em linha. Então, nós obtivemos aqui, esses dados foram utilizados aqui um número de Reynolds generalizado. Então, temos aqui o fator de Fanny, para esse escoamento foi verificado, nós conseguimos observar efeito de deslizamento, ou seja, interação dos asfaltinos sobre a interface aqui, tá? Então, a perda do fator de atrito aqui, né? Observamos também que é possível caracterizar o comportamento geológico em fluxo. Aqui eu tenho a tensão na parede, aqui eu tenho a vazão total na parede, calculado a partir, ambos calculados, né? A partir de ΔP, do ΔP e da vazão, né? Tenho aqui as curvas de fluxo que poderiam ser comparadas, foram, né, posteriormente comparadas com as curvas geológicas obtidas em reômetro rotacional, e nós observamos um ganho gigantesco de economia de energia durante esse bombeio. Tá? Então, a uma dada taxa de fluxo, eu bombeio as emulsões aqui em diversas proporções de 50% a 70%, com energia muito menor do que eu bombearia o óleo, né, fazendo aqui uma projeção para essa
essa quantidade de energia requerida aqui no bombeio. Nós também avaliamos, já que nós observamos uma propriedade interfacial ali intensa, né? Então, removemos as asfaltenos do óleo e construímos filmes para entender o comportamento de asfaltenos na interface óleo-água e na interface óleo-ar. Tá? Então, nós usamos para isso uma balança de Langmuir para construir filmes interfaciais. Tá? E a balança de Langmuir tem duas barreiras e uma balança, uma microbalança, e que você move as barreiras e você estrutura os filmes. E aí você vai ter uma pressão superficial que depende aqui da sua subfase, que nós chamamos, que é a fase líquida que está presente. Então, você vai entender as forças que estão agindo nesse filme. E nós podemos, hoje, afirmar que é uma monocamada. Tá? Então, é isso que nós avaliamos, com o andamento da barreira e os resultados que saem daí. Os resultados saem a interação entre filmes. Né? Nós temos um diagrama pi área, né? Pressão superficial versus área, tá? A área da barreira, a área aqui, olhando de topo, seria a área dessa barreira aqui, e à medida que as barreiras vão se movendo, as moléculas vão sendo postas em contato cada vez mais próximo. Tá? Então, eu consigo avaliar esse comportamento. Então, à medida que eu comprimo, né, as moléculas, colocando elas umas junto das outras, eu vou obter um isoterma do filme. Né? Então, o experimento realizado a T constante, né, uma dada temperatura, nós obtemos esse isoterma. Esse isoterma vai mostrar para a gente as transições de fase e o comportamento de cada filme em cada estágio deste. Então, eu tenho um filme com uma característica determinada sobre essas circunstâncias, sobre essa e sobre essa, devido à interação que acontece entre as moléculas. Né? Então, eu tenho um filme com característica gasoso, quando não tem nenhuma interação, e as interações começam a ser maiores à medida que eles são forçados a estarem juntos, formando um filme líquido, e, por fim, um filme sólido, quando ele age muito fortemente, né? As moléculas estão interagindo com alta intensidade. Então, eu consigo identificar, primeiro, a transição de um filme gasoso para um filme líquido, e consigo identificar também o comportamento de cada filme, de cada região. Neste caso, nós estamos mostrando somente filmes líquidos, um líquido expandido, uma transição e depois um líquido comprimido, que é a forma que nós analisamos, ajustando o modelo piecewise, e que avalia como regiões lineares aqui. Parece que nós temos um bom ajuste, né, em considerar que esse sistema é linear. Aqui estão alguns resultados obtidos, inclusive com a presença de álcool. Nós temos um filme formado por asfaltenos mais álcools aqui. Temos uma diversidade de comportamentos. Se eu uso apenas asfaltenos para formar o filme, eu tenho uma característica. À medida que eu mudo o tamanho da cadeia do álcool, né, usando butanol, hexanol e, por fim, decanol, nós temos comportamentos diferentes. Aqui, com octanol, nós observamos que temos uma interação bem fraca, formando filmes gasosos, e uma transição mais complexa, né, aqui na transição quando se forma um filme líquido. Isso é importante também quando nós avaliamos através da análise do pH, da fase, da subfase, né, em que esse filme é depositado. Essa avaliação permite observar como esse filme vai reagir quando nós mudamos o pH da fase aquosa, né, que está em contato com o óleo. Né? Esse filme vai se estruturar na interface, né? Então nós precisamos entender como que se dá essa modificação com o pH, levando a protonação, né, ou mesmo desprotonação de moléculas. Nós achamos, recentemente, uma grande disparidade entre o comportamento interfacial de asfalteno e das outras frações. Asfaltenos é a fração que mais promove aumento da pressão superficial, né, algo que tem mais atividade
superficial. Tá? Então, aqui feito em 2 níveis de pH, pH2 e pH12. Nós também observamos as transições de fases, ajustando os modelos pistuais. Foi possível observar 2 transições, tá? Uma transição de líquido expandido, em que eu tenho fracas interações no líquido, e uma interação de líquido comprimido, em que eu tenho fortes interações no líquido, mas não é um sólido ainda. Então, é possível, analisando uma faixa ampla de pH, observar as transições de fase. Então, tem 2 transições de fase acontecendo sobre o filme, ou seja, o filme muda suas características, e essas características vão impactar na estabilidade e nas propriedades da emulsão. Nós achamos a elasticidade do filme, né? Nós calculamos a elasticidade através de dados também de filmes superficiais, e aqui é muito importante, porque nós temos a elasticidade do filme vai dizer se sua gota rompe ou se ela fica mais estável quando as gotas se chocam, ou quando a gota se choca contra uma superfície. Então, é possível identificar o nível de elasticidade também com o pH. É possível modular essa elasticidade. Tá? Então, esse conjunto de dados tem nos levado a concluir sobre a influência dos filmes interfaciais contendo principalmente asfaltenos na interface, e esses filmes são responsáveis principalmente pela reologia das emulsões, né? Tem afetado fortemente o comportamento reológico do sistema disperso quando o óleo está disperso, né? E também das propriedades, como tamanho de gota e viscosidade. Então, é preciso estudar, de fato, e conhecer individualmente o comportamento dessas frações, né, Sara, para poder diagnosticar sistemas, por exemplo, de remoção de água, de salgação, por exemplo, do óleo, e também para estabilizar emulsões óleo em água para transporte, né, que são aplicadas para escoamento. Então, isso eu queria trazer para vocês. Eu agradeço a atenção, agradeço aqui também aos patrocinadores, a FAPESP, por conceder a bolsa, né, de pesquisa, e a Petrobras por conceder as amostras de óleo. Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado também, professor Ronaldo. Olha, é um assunto, como você falou, de interface, né? Que nós aqui no nosso laboratório, né? Inclusive, estive aqui hoje presente, nós também temos muitos trabalhos, como você comentou no começo. Então, a nossa interface foi muito ampliada através dessa tua apresentação. Então, eu acredito que o professor Afonso mesmo tem, assim, também muita observação para fazer, e todos agora, né, estão com a palavra, né, para poderem estar fazendo perguntas, professor Ronaldo. Estejam super à vontade, por favor, não hesitem em trazerem os seus comentários, e muitíssimo obrigado, professor Ronaldo, muitíssimo obrigado. À disposição. Então, está aberto agora para comentários, para perguntas. Vamos lá, gente. Tem alguma coisa no chat? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu estava sem a câmera, né? Tem bastante... Pronto. Tatiane, a Rafaela está agradecendo a apresentação. Disponha. Se o professor Afonso quiser engatar a primeira aí, por favor. Eu tenho que agradecer ao professor Ronaldo e parabenizar pela excelente palestra, né? Apresentação muito didática, com muitas figuras que realmente facilita muito o entendimento para todos, tá certo? Eu mesmo, esse assunto, viu, Ronaldo? Esse assunto, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver e tive vontade de trabalhar com ele, e botei na cabeça que ele comprei até um livro do dia, mas voltando a mil e uma coisa aqui, você sabe como são essas coisas em universidade, você tem que, às vezes, eu digo, bater o escanteio e correr para cabecear, então falta tempo, mas eu comprei, inclusive, um livro sobre isso,
Foi num congresso que eu tive, acho que foi em 2007, 2008, em Vitória, no Canadá. E o Papa de Asfalteno estava lá, né, nesse congresso, e eu comprei exatamente um livro dele, que eu acho que eu tenho esse livro até hoje na minha sala. O Spite, certamente o Spite, né? É um gordo, bem gordo. É. É? Não, talvez seja o Joblon. O Joblon é mais gordo que o Spite. Assim, mas Era um bem gordo do ele é bem cara. gordinho, assim. Eu conversei com ele um pouco e me interessei por isso. Gostei demais do negócio. Comprei um livro com essa intenção. E se você me perguntar o porquê disso, é aquela história. Vai aparecendo uma coisa e outra. Para isso, você tem que parar um pouco e se dedicar. E realmente faltou isso. Logo depois, isso foi em 2008, em 2012 eu já estava, embora eu já tinha perdido um bom tempo, em 2008, 2012 eu estava saindo da universidade, fui ser diretor do Senai, então isso entrou em outras, que eu entrei em outra mesmo, minha cabeça com outro desafio e findou passando, mas é um assunto realmente que na época, e hoje me fez reviver tudo isso, foi muito bom. A sua apresentação foi espetacular. Eu aprendi coisas aí, realmente, você explicou aí das duas retas da concentração micelar crítica, que é uma e a outra constante. No caso do asfalteno, eu não sabia especificamente disso. No caso do asfalteno, a segunda não fica constante dessa. Então, isso foi tudo muito bom e muito enriquecedor para mim, viu? E eu acredito, eu gostaria de deixar um desafio para os alunos, que alguém que o professor Oswaldo ainda está em plena atividade em relação a isso. O assunto é muito bom, o assunto tem grande potencial. O Ronaldo pode falar um pouquinho mais sobre isso, um potencial de trabalho muito grande em relação a isso. Então, mais uma vez, parabenizar. E o Ronaldo, eu vi um negocinho que me chocou, porque realmente eu nunca tinha visto. Naquela tabela que você colocou dos petróleos, inclusive aí do Texas, o do Texas está com -5 API. Realmente eu não conheço. Eu não conheço nada com menos. Isso é um dado de provocativo, né? Realmente eu nunca vi nada em relação a isso. Eu coloco aqui E eu sei que os petróleos estavam da Venezuela baixo, essas coisas tudo baixo, mas -5 eu nunca tinha visto. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou perguntar a Ronaldo aí para ver o que é isso aí. Na verdade, não há um significado direto, né? Estou compartilhando novamente aqui os dados, só para discutir sobre ele. Vocês conseguem ver agora? Sim. Está entrando. Não, né? Não. Vocês estão vendo? Já? Não. Ainda não? Ainda não. Agora sim. Beleza. Então, aqui nós temos, né, o grau API. Eu não trouxe a fórmula, né? Mas ele depende da densidade. A gente lembra. Você lembra? Em relação à água, exatamente. Isso. Então, aqui é só a densidade, que é muito baixa, né? Então, o fator negativo fica muito grande. A parte negativa, 151,5, né? Menos, e aí o denominador, densidade, 60/60 Fahrenheit, né? Então, ela fica muito baixa, logo, esse fator negativo fica muito alto. E aí pode gerar um negativo. Não Sim. Aqui a gente já... a gente sabe que isso é anormal e não tem um significado direto, né? Porque grau API está relacionado com a densidade, só que não tem um significado direto, tá? Mas o calculado é -5. O calculado, quando você calcula em cima daquela fórmula, tudinho dá -5, é? Dá -5. Eu estava vendo no outro em grama por ml, né?
Sim. No caso, realmente é o maior, é 1,119, né? Sim. É a maior densidade aí, deixa eu ver, a da Venezuela está aí, pronto, da Venezuela 1,013, que dá 8, em torno de 8, e esse é 1,19. Bom, é a primeira vez que eu estou vendo. Não é provocativo, muito porque prazer. o significado não é direto, né? Não tem um significado negativo, né? Tudo bem, tudo bem. Tá, ok. Beleza. Alguma pergunta a mais? Que eu tenho uns comentários, mas eu queria ouvir vocês primeiro, né? Estava até como o professor Afonso falou, tá até com uma ideia, tem a Joyce que está assistindo aqui, né? Muito interessante a gente. Bom, eu vou. Tem uns equipamentos que medem isso diretamente, né? O cromatógrafo com SARA, não tem um negócio assim? Sim, tem o método método cromatográfico mesmo, mas você tem que fazer essa parte inicial que ele falou de separação, né? Então você dissolve com que é relativamente simples. Essa separação tem toda uma metodologia, como ele menciona, né? É uma norma, né, professor? É o IP 143. Isso. Pronto, isso aí depois você leva nas condições padrão lá, né, do cromatógrafo e tudo, para chegar nas concentrações. Agora, essa balança, professor Ronaldo, de Langmuir, ela é balança magnética ou qual é o princípio dela de funcionamento? A gente chama a balança de Langmuir de balança, mas ela não é uma balança em si, ela é uma cuba que contém uma microbalança. Eu tirei novamente a apresentação, não deveria ter feito isso, porque demora para carregar de novo, né? Você tem uma cuba mesmo, em que você tem uma fase, você pode colocar uma fase aquosa, né? Uma fase líquida, na verdade, para você depositar o seu filme. E tem uma microbalança, pendente mesmo. Você pega um probe e coloca na sua microbalança, na sua interface ali. Você mede a força lateral do filme. A força lateral. Acho que Tereza, na tese dela, ela utilizou a balança, isso lá na França. E vocês têm essa balança aí na FEI? Temos, está no meu laboratório. Aí na FEI mesmo? Sim. Ai, que legal, que bom. Temos tensiômetro óptico, temos a balança de Langmuir, e a balança de Langmuir ela tá associada com um microscópio. Então, eu consigo ver a morfologia. Eu não consegui trazer os dados de morfologia, porque também ficou bastante coisa, mas tem um microscópio que a gente vê a morfologia durante a formação do filme. Muito legal. Tem a professora Tereza, ela vai assistir a palestra, ela não pôde estar conosco. Ela está numa reunião do CFQ. Então, mas ela trabalha diretamente com isso. Ela é esposa do professor Afonso. Então, mas realmente é muito legal. Eu também, aquele slide da viscosidade junto com a tensão, né? Aquilo explica muita coisa, né? Então, quando é formado o agregado, né? Aí a gente vê o comportamento. Então, quer dizer, há uma implicação direta no escoamento, como você está explicando, né? Isso. E isso, para a produção, é muito interessante. E a formação da emulsão com a ajuda do aditivo, né? Do álcool, é isso? Sim, nós usamos o álcool porque o custo do sulfatante é o maior custo da emulsificação. Se a gente quer dispersar antes do pré-sal, nossa reserva é 80% óleo pesado, né? E nós precisávamos desse óleo. Para movimentar esse óleo, grande quantidade de energia. Então, dispersar em água seria legal. Só que o custo do sulfatante é muito alta. E aí, com a adição de um aditivo como um álcool, que é muito mais barato que o sulfatante, nós conseguimos reduzir a quantidade de sulfatante e melhoramos a qualidade da emulsão. Qual a API desse óleo, mais ou menos, hein? Lá do pré-sal, uma média? O pré-sal que a gente tem dois aqui Não, a gente tem um do pré-sal que é muito leve. Nós estamos com 28 graus. Já é praticamente leve, né? Está na faixa final do médio. Mas ele é bem levinho, assim. Né? né? O aspecto, a viscosidade dele é baixa.
Tá? A densidade até no limite ali, né? Mas ele é bem pouco viscoso. Aí o outro é mais. A densidade é maior. Eu tenho dois pesados também. Então, estudos, né? Aí eles são bem pesados mesmo. É quase um semissólido, assim, é bem pesado. Gente, eu quero, assim, pedir, né, o professor Ricardo, eu não sei se você estava, né, o professor Ló, né, lá da Unicamp, não é isso? Sim. Walter Ló. Waterloo, né? O Watson, exato. Watson. Já teve aqui em banca de tese nossa. Então, ele foi o primeiro, junto com o professor Ricardo, a organizar o Chemical Thermodynamics and Calorimetry, né? Que foi em 2012. Você estava lá, professor Ronaldo? Estava. Tá, então, foi o primeiro congresso internacional abaixo do Equador, né? Foi muito legal. E aí a gente fica muito satisfeito com essa oportunidade de contato, né, professor Afonso? Que a gente pode estar vendo a possibilidade, não sei se há, né, possibilidade de estabelecer com a pós-graduação aí da FEI. A FEI está com pós-graduação também já, né? Sim, temos um mestrado em engenharia química e estamos na expectativa de abrir um doutorado. Imagino. E aí nós podemos ver essa comunicação com as pós-graduações e talvez a gente fazer um estágio aí, né, de fazer umas medidas. A gente agradeceria muito, né, se tiver essa oportunidade. E o mesmo aqui. Nós temos vários equipamentos, o professor Afonso pode explicar. Nós temos potencial zeta, temos o SAX, temos tensiômetros. O nosso SAX é o único SAX fora de universidade, a SAX é relativamente pequeno, né? Está com um ligeiro probleminha agora, porque com esse tempo parado, essas coisas sempre dá probleminha, mas a gente está tentando resolver esse problema. Mas tem uma experiência aqui também que a gente gostaria também de deixar aberto o contato para você, tá? Se você quiser. E também você está super bem-vindo. Logo vai acabar esse negócio, como é que chama? De confinamento, né? Está super bem-vindo estar aqui conosco, né, professor Afonso? Pode organizar, com certeza. Né? Esperamos que acabe com isso, viu? Porque todo mundo está voltando. Todo mundo está voltando e aqui, se começar de novo o carnaval, tudinho, recomeça tudo de novo. Gente, é uma honra receber vocês aqui. Tá? Uma honra. A gente acompanha o trabalho de vocês. O jornal aí de petróleo, eu não tive a oportunidade de publicar ainda com vocês. Pois, aí tá. Professor Afonso, por favor, faça o convite formal aí, que ele é o editor antigo, né? O antigo. Hoje eu não sou mais, não. A gente fundou, foi em 2008, foi mais ou menos nessa época. Eu me lembro que nessa época desse congresso lá em Vitória, eu levei até as primeiras propagandinhas do nosso jornal para lá. E como é que se diz? O jornal está tocando, está sendo tocado. Quando eu estava como editor-chefe. Comitê. Não, quando eu estava no comitê da CAPES lá em Brasília, no comitê de Engenharia 2, que a engenharia química estava dentro, eu fiz uma defesa do que era o jornal, tudinho, ele se encaixou bem, e agora, depois mudou esse negócio, a gente tem que correr atrás para isso aí. Mas o problema maior nisso, viu, Ronaldo, é o seguinte: petróleo nesse Brasil, ela está na CAPES em Engenharia 3. Só que, quando você olha... como é que essas engenharias, como é essa divisão dessas engenharias? Tudo isso é baseado naquela divisão que tem no CNPq. E o único canto que fala em petróleo no CNPq, petróleo e petroquímica, é engenharia química. Então já está tudo baldeado em relação a isso. Porque engenharia 3 é engenharia mecânica. Então, mas essa parte nossa da química, infelizmente, a gente ficou meio perdido nesse negócio. Tá certo? Porque é na engenharia mecânica, a engenharia química ficou boiando e não tem nada a ver com petróleo dentro do comitê da CAPES. Então, deu esse como é que se diz? Conflito. Esse conflito, travou tudo o negócio aí, e a gente tem que ver como é que se faz isso. Eu conheci assim, foi meu contemporâneo lá na Unicamp, o Gugel.
Sim, ai, que legal. Uma pessoa espetacular. Assim. Alexandre Gurgel? Alexandre É fantástico, nossa. Isso. Alexandre foi o maior aluno, o melhor aluno que eu já tive em toda a parte certeza. de graduação. Eu sempre comento isso para todo mundo. Foi o único aluno que eu ensinava operações. Foi o único aluno de uns 25 anos ensinando operações, foi o único que passou com 10. E ontem você deu aula com os slides dele. Os slides, quando ele terminou, voltou do doutorado, o Alexandre, eu não tenho tempo de sentar para colocar. O curso é esse aqui, está aqui. Mas eu não tenho tempo de sentar para fazer isso, não. Faça esse negócio para mim. Eles façam, e ele fez. O meu nome e o dele no curso, feito há um bom tempo atrás. E depois ele fez o concurso para Viçosa e hoje é professor lá. Alexandre é do coração. Aquilo é como um filho nosso, um dos primeiros bolsistas de iniciação científica. Eu gosto muito de Alexandre. Deixa eu só fazer um comentário, professor Ronaldo. Assim, essa parte de cargas é um assunto que a gente também se interessa muito, tá? Na parte de eletrólitos e tudo, e os colóides, né? Eles têm essa característica, né? Então, vocês também estão mexendo alguma coisa por ter a parte de escoamento, vocês também estão mexendo alguma coisa matemática, né? De modelagem fenomenológica ou termodinâmica, nesse tema, ou estão mais na parte experimental mesmo? Assim, estamos no meio termo. Assim, eu queria vou aproveitar aqui o ensejo aqui, e eu fui convidado pela Springer para escrever um livro sobre termodinâmica de interfaces. Eu sou professor de termodinâmica, né, da graduação e da pós. E eu tenho aí 1 ano para escrever esse livro. Que então, massa. A descrição do fenômeno é muito importante para mim, só que a gente não tem energia, assim, não tem tido energia para fazer essa descrição. O modelagem mais de sistemas de book, né? Aí ok, né? Com os modelos já que a gente já conhece, modelo de GGSS, PCSAFTs. Agora, interfacial, não. Interfacial, há uma necessidade de modelos para descrever esses comportamentos. A gente tem também empecilhos aí. Por quê? Primeiro que a indústria... Observe que essa construção que eu tentei mostrar para vocês aqui, a gente parte lá do microscópio, né? Bem microscópio, para analisar a medida microscópica, né? Para dar resultados macros. A indústria não gosta muito disso, a indústria não apoia muito essa abordagem, porque parece que em algum momento se perde a informação de tanta descrição fenomenológica a nível microscópico, né? Mas seria excelente para a gente poder fazer a descrição, por exemplo, eu voltei também de uma cooperação com a Inglaterra, com a Universidade de Teesside, e a gente estava estudando justamente moleabilidade. Por exemplo, se dificuldade em determinar a moleabilidade de rochas não consolidadas, né? Então, aqueles modelos que erravam muito em fazer previsão de rochas não consolidadas, agora a gente tentou, né? Foi uma primeira tentativa usando, inclusive, potencial zeta para fazer essa modelagem. A equação, a gente acabou de publicar também, tem pouco tempo, mas a gente já continua em estudo para tentar equações mais coerentes. Mas descrever o fenômeno é o que a gente precisa fazer hoje. Então, se tivesse mais mãos para fazer. Então, pode contar com a gente. O professor Alexandre Gurgel, que está lá em Viçosa, ele é um dos que pode cooperar também, viu? Eu acredito que sim. Você puder puxar de Alexandre, porque ele, no BJPG, um dos artigos mais saiu foi exatamente um estudo sobre aplicação de sistemas microemulsionados ao petróleo de uma maneira geral, né? Então, um dos artigos, se não for o maior, é um dos maiores, mais requisitados, mais citados, foi um artigo que eu joguei acima de Alexandre. Alexandre, vamos fazer esse negócio assim. Aí a gente conversou assim, ele colocou. Alexandre, o que ele pega, ele faz. Ele faz bem feito, né? Ele faz bem feito. E eu acredito, se ele não tiver muito cheio, porque você sabe como são essas coisas, filha,
ele poderá lhe ajudar, se você quiser, você entre em contato com ele, que vai ser um grande prazer para ele. Eu quero sim, faz muito tempo que eu não falo com o Alexandre, muito tempo, mas nosso convívio foi muito agradável durante essa estadia. Nós conversamos um pouquinho depois, mas foi se afastando. Nem com o Watson eu tenho tanto contato lá, porque tão pertinho aqui de Campinas. Mas, olha, o volume de coisas, a requisição de coisas hoje está... É verdade. Cada um vai entrando no seu universo e depois fica perdendo os contatos e assim... São as coisas que funcionam desse jeito mesmo. Coisa Mas da eu vida. acredito assim, realmente, que a gente precisa de cooperação, né? Cooperando, a gente aumenta, a gente potencializa o que a gente consegue produzir, né? Então dá resultados muito melhores. Então, estou totalmente aberto Perfeito, a Ronaldo. Muito cooperações, obrigado. tá? Então, Muito obrigado. terem vocês aqui é uma honra, né? Vocês, professor Afonso, Pode o deixar, viu? os Pode alunos deixar. todos que quiserem passar um período aqui, conhecer o laboratório, uma semana, um mês, fazer um mestrado aqui com a gente, fazer, sei lá, fazer um estágio. Um sanduíche. Então, estamos aí. Muito Eu sei obrigado. que vocês não vão ter as praias aí Mas tem outras coisas boas, Mas tem alguma coisa que a gente possa aqui. Tem coisa boa por aí. Muito bom. Tá certo, então, gente. Tem alguém mais que gostaria de pedir fazer alguma pergunta específica? Tá aberto ainda, né? A gente quer agradecer mais uma vez, né? Então, deixa eu ver aqui no chat. Acho que não tem nada, né? Professor Ronaldo, muitíssimo obrigado, viu? Nós estaremos em contato e depois eu conto os feedbacks, vou mandar o link da gravação. Eu vou dar encerramento agora, tá certo? Da nossa participação, viu? Tá bom, eu que agradeço. Uma grande satisfação aqui estar em contato com vocês e estou à disposição para o que eu puder ser colaborativo. E eu digo que o Departamento de Engenharia Química aqui da FEI também está à disposição para fazer esse tipo de interação. Tá certo, então. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom, gente. Um abraço. Tá joia. Tchau. Tchau, tchau.